Amém, irmãos. Graças a Deus pelas nossas irmãs, o conjunto Pérola, pelo louvor. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 3, versos de 9 a 25. 2 Reis, capítulo 3, de 9 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor quem ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados a posicionarem-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Hareset ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Amém, irmãos. O relato que nós lemos agora dentro da palavra do Senhor começa falando a respeito de 3 reis. 3 reis que resolveram se unir para atacar um exército inimigo, que no caso, esse exército inimigo era Moabe. E na verdade esses 3 reis entraram numa situação de grande perigo, como nós vemos no texto da palavra. Judeus, israelitas e edomitas haviam partido para guerrear, mas a certa altura viram-se numa situação extremamente complicada, sem água, em pleno deserto.
E ficar no deserto sem água é uma coisa extremamente complicada. Em ocasiões assim, obviamente que o perigo é extremamente real, e todos ali poderiam morrer em função daquela situação. Isso aqui me faz recordar uma situação histórica, que é o caso célebre do exército perdido de Cambises. Isso não está na Bíblia, viu? Isso é um relato histórico, tá? Inclusive existe um livro escrito sobre o exército perdido de Cambises, contando exatamente a história sobre esses personagens, que na verdade era liderado pelo rei Cambises, o rei da Pérsia, né? O rei Cambises II, na verdade, por volta do ano 523 a.C., ele era um conquistador, estava conquistando toda aquela região, e ele enviou 50.000 homens para tomar uma cidade chamada Siwa, ao norte da África. E diz o relato histórico que aqueles 50.000 homens caminhando pelo deserto, chegando próximo àquela cidade, ainda faltando 30 dias de caminhada no meio do deserto, próximo, né? Porque era a última parada, e então a próxima era chegar à cidade. E eles foram envolvidos por uma grande tempestade de areia, e o exército, 50.000 homens, simplesmente sumiu, desapareceu no deserto. Ninguém conseguiu encontrar, ninguém. Tanto é que alguns chegaram a relatar que isso era um mito que havia sido contado, que é desses homens que desapareceram, porque ninguém desaparece assim, mas a realidade é que eles desapareceram em meio à tempestade do deserto, foram cobertos pelas areias. E alguns anos atrás, há poucos anos, acho que me parece que 3 anos atrás, arqueólogos italianos descobriram, artefatos, ossos, e que eles agora estão começando a desvendar, e que possivelmente seja exatamente o exército de Cambises. Mas a realidade que quero destacar aqui é que, quando nós nos encontramos em situações semelhantes a essa, no meio de um deserto, do deserto da vida, muitas das vezes podemos sucumbir, como sucumbiu o exército de Cambises. Podemos muitas das vezes sucumbir. Os 3 reis que ali estavam junto com os seus exércitos poderiam sucumbir diante de uma situação da qual talvez não tenham se preparado adequadamente, e eles estavam sem água no meio do deserto. Quando nós nos encontramos então em situação parecida a essa, o que fazemos? Os desertos das adversidades da vida, quando eles nos ameaçam a engolir, como podemos encontrar esperança? De que modo será possível encontrarmos águas no deserto da nossa vida? E eu quero, à luz do texto bíblico, fazer alguns destaques que podem nos ajudar a ter um direcionamento para que a gente tenha a direção certa diante dessas situações que a vida nos traz. Primeiro, precisamos aprender a buscar a direção de Deus em tudo, em todo o tempo, em todas as ocasiões da nossa vida. Como nós precisamos aprender isso? No relato bíblico, nós vemos que Jorão, rei de Israel, era um homem que não tinha nenhum comprometimento com Deus, e diz o texto bíblico que, quando ele viu a grande dificuldade que se encontrava, ele entrou em desespero. E diz aí o texto, como nós lemos, Senhor, trouxeste estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E ele falou isso por 2 vezes, falou aqui e falou quando estava diante do profeta Eliseu. Ele usou a mesma expressão, ou seja, ele estava extremamente desesperado. Me fez lembrar o personagem, a criançada que vai lembrar mais, me fez lembrar o personagem da Era do Gelo, aquele bicho preguiça. Lembram daquele personagem, o Cid, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Na realidade, o que o rei Jorão fez exatamente isso: a gente vai morrer. Diante de tudo isso, a gente vai morrer. Essa é a realidade que, na verdade, ele expressou naquele momento. Ele estava realmente apavorado diante daquela situação. Por outro lado, o texto bíblico aponta para o fato de que Josafá, rei de Judá, com toda a sua fidelidade ao Senhor, ainda comprometido com Deus, um homem ainda sério, crente, poderíamos dizer crente fiel, ao invés de entrar em pânico,
ele diz o quê? Vamos consultar ao Senhor. Foi exatamente a orientação que ele deu diante de todo aquele desespero que havia naquele momento. Então, quando nos vemos em situações de desespero, o que fazemos? Agimos como Jorão? A gente vai morrer. Ou agimos como Josafá? Vamos buscar ao Senhor. Precisamos aprender a fazer a coisa certa nessas horas difíceis da vida, para que a gente tenha alguma direção sobre nós. Nunca ninguém em todo o tempo se arrependeu de confiar no Senhor. Confiar no Senhor vale a pena em todo o tempo, então confie sempre. Martin Luther King uma vez afirmou que tudo o que tentei reter em minhas mãos, eu perdi. Mas aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Como é bom podemos confiar no Senhor, naquilo que temos, naquilo que somos. Não devemos entrar em desespero, devemos buscar ao Senhor. Essa deve ser a atitude certa. Precisamos nos voltar sempre para o Senhor. Precisamos voltar para o nosso Deus, orarmos ao Senhor, confiar plenamente nele, e o socorro virá. O socorro virá. Então, aprenda a buscar a direção de Deus, assim como o rei Josafá naquele momento fez. Vamos consultar ao Senhor. Está precisando de resolver alguma questão? Consulte ao Senhor. Segundo, precisamos aprender a obedecer à orientação que Deus dá. Não adianta a gente só querer buscar o Senhor, né? Se a gente busca é porque quer ouvir alguma coisa, e se a gente vier a ouvir alguma coisa, a gente tem que simplesmente obedecer àquilo que ele diz. Então, através do profeta Eliseu, diz o texto, que o Senhor enviou uma promessa de que os 3 exércitos seriam salvos. Essa foi a promessa que o Senhor deu ali através do profeta. Mas ele também deu uma ordem. O Senhor diz o quê? Os soldados deveriam cavar poços no deserto, os quais seriam milagrosamente enchidos de água. Diz o texto bíblico, e nós vimos que vieram águas da região de Edom, É provável, não sei, pode ser que para lá tenha chovido muito e as águas correram e chegaram àquele local onde aqueles homens estavam. Deus tem o poder de poder mexer com a natureza e fazer o que é necessário. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, percebemos que antes de Deus realizar o milagre, ele exige uma tarefa. Já pararam para perceber isso na palavra de Deus? Que antes de Deus realizar o milagre, ele exige uma tarefa. Hoje pela manhã, o pastor Marcelo pregou aqui falando daquela mulher, que ela recebeu um milagre de Deus, que foi o filho, Ela não tinha filho. Mas aquela mulher, ela era uma mulher dedicada e entregue ao Senhor. Ela era uma mulher fiel ao Senhor. Ela fazia coisas para o Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas. E isso é extraordinário. Mas eu quero ver à luz da palavra de Deus algumas coisas. Por exemplo, água que foi transformada em vinho. Ela só foi transformada em vinho depois que as talhas foram cheias. Os pães e os peixes que foram multiplicados, só foram multiplicados depois que a multidão recebeu a ordem de que deveriam sentar em grupos de 50. A pesca maravilhosa só aconteceu depois que os discípulos levaram os barcos para o mar, ouvindo a ordem de Jesus, para que as redes fossem lançadas, mas antes eles tiveram que levar os barcos para o mar. As águas do Mar Vermelho só se dividiram porque Moisés ergueu o seu cajado para que isso pudesse acontecer. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo rodeou a cidade, e aí sim as muralhas ruíram e vieram ao chão. A obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. E como nós precisamos aprender a fazer isto. O exército precisou cavar primeiro, fazer os fossos, fazer aquelas covas, cavar em toda parte. Não eram poucas, eram muitas, que Deus determinou que fosse feito para que o milagre pudesse vir e acontecer. Para que consultar a Deus se não for para seguir as suas orientações?
palavra de Deus nos diz através do salmista que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Devemos fazer o quê? Confiar nele. Por quê? Porque ele fará, ele agirá, não é isso? Mas veja bem, olha o que esse texto está dizendo. Ele nos chama a confiança, mas de nada adianta eu dizer que confio em Deus, de nada adianta eu dizer que eu acredito em Deus, ou que eu creio em Deus, se eu não entregar, se não houver entrega da minha parte, se não houver primeiro a minha ação em direção a Deus, se eu não entregar primeiro, se eu não me dispor primeiro, não adianta eu dizer que confio, porque Ele não agirá, Ele não agirá. Eu preciso primeiro dar o passo, eu entrego, é o primeiro passo a ser dado, é o passo da confiança de fato, é o passo de fé. Aí eu mostro ao Senhor o quanto eu de fato confio nele e Ele agirá em nossas vidas. Então faça o que Deus lhe mandou e certamente Ele fará o que prometeu na sua palavra. Terceira coisa, precisamos entender que todas as vezes que o Senhor nos chama para Ele, Ele vai manifestar a sua presença no meio do seu povo. Isso é extraordinário. Depois que aqueles reis e seus exércitos buscaram a direção de Deus e obedeceram à orientação de Deus, eles puderam contemplar a manifestação de Deus no meio deles. O Senhor mandou água, que veio de longe, através de uma enxurrada distante, encheu os poços que eles haviam cavado. Mas não apenas isso. O texto bíblico diz que o profeta Eliseu disse que Deus, para aquilo ali, para o Senhor ainda é pouco. E disse, Deus vai fazer muito mais ainda. Ele vai entregar os moabitas na mão de vocês. Então, os inimigos foram confundidos pelo reflexo do sol. Diz o texto bíblico que eles olharam para as águas que estavam naquelas covas e eles viram sangue. É uma ilusão de ótica, não sei, talvez a água com a terra tenha confundido a visão deles, a ponto deles virem sangue, e acharam que com isso os exércitos, tanto de Israel, como de Judá, como o de Edom, tinham brigado entre si e se destruído, e isso fez com que eles atacassem a Israel, e ao atacar Israel, descendo do local em que estavam, eles estavam amotinados nas montanhas, local seguro, eles deixaram a sua segurança, entraram no meio dos exércitos inimigos, sem saber que eles estavam lá e foram destruídos completamente. Então, desse modo, Deus não só salvou a vida daqueles homens por causa da sede, mas também lhes concedeu uma grande vitória naquele dia. A Bíblia diz, e todos conhecem isso, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer muito mais. Foi exatamente o que o profeta Eliseu disse aqui que Deus faria. Isso ainda é pouco. Dar água para vocês é pouco. Deus vai fazer muito mais. E entregou o exército moabita nas mãos de Israel. O Senhor nos dará sempre o seu socorro. O Senhor nos dará o socorro e também nos dará o triunfo. O pastor Hernandes Dias Lopes, num artigo que ele escreveu, eu destaquei uma frase em que ele diz assim: nós não temos apenas a expectativa da vitória, temos a garantia da vitória. Irmãos, isso é extraordinário. Quando nós olhamos para isso, isso é uma certeza abençoada. É exatamente o que o apóstolo Paulo afirma lá em Romanos 8, quando ele fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, e essa expressão somos mais que vencedores, ela traz o sentido de que é você entrar numa batalha com a certeza da vitória garantida, antes mesmo de entrar na batalha. Então, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. A vitória já nos foi concedida lá naquela cruz. Quando Jesus morreu lá, Ele morreu para que a vitória fosse nossa, garantida para cada um de nós. O Senhor é grande e é capaz de grandes coisas, e Ele pode fazer isto. Se crermos, como o Senhor Jesus disse, veremos a glória de Deus. Essa história do relato bíblico é extraordinária. Existem tantos textos extraordinários na palavra de Deus. É uma poderosa lição
que o Senhor traz para as nossas vidas. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós e que está sempre disposto a realizar milagres em nossas vidas. Irmãos, os milagres não cessaram, Deus continua existindo, Deus continua firme lá, olhando pelo seu povo. Então, os milagres que forem necessários para Ele fazer, Ele haverá de fazer, porque Ele pode fazer, e Ele continua sendo Deus, e Ele fará sempre que for preciso os milagres que necessitamos em nossas vidas. E como é bom saber disto, e como é bom viver isto. Mas a palavra de Deus traz uma coisa para nós extraordinária, mostrando sobre Jesus. Jesus, de fato, é a verdadeira fonte da água viva. É a verdadeira fonte de água viva. Então, o maior milagre que podemos experimentar em nossas vidas é o de termos as nossas vidas transformadas pela presença de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. João capítulo 7, versos 37 e 38, estou caminhando agora para o fim, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 4, 12 a 14, diz assim, o Senhor falando à mulher samaritana. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, da água que a mulher samaritana estava tirando do poço. Quem beber dessa água vai ter sede, e você sabe disso. Quando você vai beber água lá na sua casa, lá, você vai voltar a ter sede. Você bebe água todo dia, não bebe? Pois é. Mas aí Jesus diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a verdadeira fonte de água viva que quer jorrar dentro de nós, e jorrar, como diz o texto aqui, para a vida eterna. Então, aquela água que faltou lá no deserto para os exércitos, não era nada. A água que a mulher samaritana estava pegando ali dentro do poço, era uma coisa momentânea. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, nós experimentamos a verdadeira água viva, a água que desceu do céu, a água que veio para saciar a nossa alma, tratar da sede da nossa alma, porque o pecado traz sede para a alma, e Jesus veio para tratar dessa realidade na nossa alma. Ele veio para saciar, para satisfazer, para fazer com que no nosso interior jorre de fato água para a vida eterna, e nos dá essa condição de vivermos esta vida para a eternidade. Estamos caminhando para a eternidade. Então, vamos buscar a esse Senhor, vamos confiar plenamente nele e vamos segui-lo. Vale a pena entregar a nossa vida, vale a pena entregar o nosso caso, seja ele qual for, vale a pena entregar a nossa causa, seja ela qual for, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, e Ele haverá de cuidar de cada um de nós, naquilo que precisamos. O Pai Celestial cuida de seus filhos, então Ele cuidará de cada um de nós. Tenha certeza disto, confie nisto, entrega, confie, e certamente Ele agirá sobre sua vida. Vale a pena seguir e servir a Jesus. Amém? Vale a pena seguir e servir a Jesus. E falando em seguir e servir a Jesus, vamos ouvir o Pérolas cantando de novo, que eu falei que eu queria que o Pérolas cantasse de novo essa música, Servir a Jesus, agora, neste momento, né? Vamos ouvir o Pérola. Peguei alguns irmãos de surpresa, né? Que maravilha! Mas vamos vir aqui na frente, vamos ouvir novamente. Compensa servir a Jesus. Compensa seguir a Jesus.